já ouço o sino tocar e o clima de amor se espalhar. As famílias se juntam pra comemorar. O Natal tem a ver com alegria. O Natal tem a ver com harmonia. Tem presentes e festas e muita euforia. Abraçar, perdoar, tempo de se amar. O verdadeiro Natal se chama Jesus, se chama Jesus. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e ver no olhar de uma simples criança e crer que no mundo existe esperança. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e olhar pro céu e ver uma luz, saber que nasceu o menino Jesus. Eu já ouço o sino tocar e o clima de amor se espalhar. As famílias se juntam pra comemorar. O Natal tem a ver com alegria. O Natal tem a ver com harmonia. Tem presentes e festas e muita euforia. Abraçar, perdoar, tempo de se amar. O verdadeiro Natal se chama Jesus, se chama Jesus. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e ver no olhar de uma simples criança e crer que no mundo existe esperança. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e olhar pro céu e ver uma luz, saber que nasceu o menino Jesus. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e ver no olhar de uma simples criança e crer que no mundo existe esperança. Chegou o Natal de amor, vamos espalhar esse amor e olhar pro céu e ver uma luz, saber que nasceu o menino Jesus. Isso. Fiquem aqui. Espera, fiquem aqui. Parabéns, hein? Que apresentação bonita, a última do ano. E esse bebezinho aqui, você está cuidando bem dele? Deu mamar certinho para não chorar? Ficou bem quietinho na apresentação, né? Você que é o pai da criança? É.
Que bonitinho. Parabéns, crianças. Então, mamães e papais, a partir de hoje, nós estamos encerrando as atividades com as nossas crianças na coreografia, então elas estarão de férias. Quando for o retorno, nós avisamos aqui de público que nós estamos voltando com as atividades. Aliás, muitas coisas estão parando agora para esse período de festas e depois nós retornamos no ano que vem. Muito obrigado, tá bom, crianças? Vocês foram fantásticos e fantásticas, maravilhoso o ano todo e que o ano que vem vocês vão voltar. Vocês vão voltar o ano que vem? Tudo certo? Então tá bom. Uma salva de palmas nossas crianças então, podem ir, Deus abençoe. Amém. Sejam muito bem-vindos aqui essa manhã, nós estamos felizes de receber você e sua família aqui. Hoje um dia um tanto quanto especial para todos nós, tá bom? Tanto especial que as crianças já fizeram a apresentação e agora as crianças de 0 até 11 anos, podem sair e vão para o salão social que terá um trabalho especial com vocês também essa manhã, tá bom? Crianças de 0 até 11 anos podem também se retirar e irem até o salão social, porque lá nós estaremos fazendo algo com vocês para essa manhã. E você que está hoje nos visitando pela primeira vez, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a você e a sua família, de uma maneira que você tem direito a um presente. Então, atenção, você que veio a primeira vez, nós ficamos muito felizes e muito honrados de ter vocês aqui conosco. Esperamos que você volte outras vezes, que você esteja conosco para celebrar com essa comunidade, outras ocasiões. Mas para marcar esse dia, você de primeira viagem na IPI de Sertanópolis tem um presente com a equipe de camiseta vermelha. Quando você for embora, não se preocupe, a gente não vai pedir para você ficar em pé, não vamos identificar você agora, mas quando você for embora, fica na sua responsabilidade de encontrar a nossa equipe de camiseta vermelha e falar: hoje é minha primeira vez aqui, e eles entregarão um presente que nós preparamos para esse dia, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu passar alguns avisos para vocês antes de nós termos o nosso tempo de louvor e adoração, relacionado ao que nós estamos fazendo agora ao final do ano. Então preste atenção que esses avisos são muito importantes para você não se perder nem na data e nem no local. Primeiro aviso, pode passar para mim, por favor, Ana? O acampamento de adolescentes menores de 15 anos, as inscrições estão abertas e precisa já se preparar para isso. O Tanner estará ao final, lá no balcão de informações, para receber a sua ficha de inscrição, tá bom? E também pode passar, o de jovens está aberto as inscrições, e também o Tanner estará lá para receber. Então não esqueça, todos os cultos, durante a semana você pode fazer a inscrição do seu filho ou da sua filha e a sua, para poder participar daquilo que estamos preparando para o ano que vem. O musical de Natal que nós estamos preparando vai acontecer no próximo final de semana, dia 15, apenas na celebração da noite. Então, se você quiser vir na celebração da manhã, nós teremos um outro culto. Você sabe que os cultos são iguais aqui, 9h30 e 19h30, mas nesse domingo especialmente, nós faremos um culto pela manhã, uma celebração, e à noite teremos apenas um musical. Então, você é convidado a vir de manhã e à noite, ou vir à noite conosco para poder participar desse musical que nós estamos preparando, coreografia, coral, quarteto, vocal, tudo isso está sendo preparado para vocês nesse próximo final de semana, dia 15. Só que dia 15 de manhã também temos um evento especial para as crianças, então papai e mamãe, você precisava trazê-los aqui. Pode passar para mim, por gentileza? Nós teremos aqui o primeiro Natal, que será uma encenação, uma dramatização feita pela nossa equipe de teatro Turminha de Cristo. Será aqui ao lado, na Igreja da Criança, onde as crianças estarão lá. Então, domingo que vem, dia 15, 19h30, é para todos virem participar do nosso musical. De manhã, às 9h30, apenas as crianças terão uma ministração especial, nossa celebração para os adultos, e as crianças um teatro. Então não deixa seu filho dormir até tarde, não. Traga-o para poder ouvir, ver e sentir o primeiro Natal com essa apresentação de teatro da Turminha de Cristo, tá bom? Outro aviso, esse aqui é para o pessoal da liderança da nossa igreja, nosso grupo e equipe de voluntários. Nós temos um grande time de voluntários na igreja que passa de 200 pessoas. Então nós queremos fazer um final de ano de confraternização com essas pessoas que se voluntariaram, serviram como líderes e serviram em algum ministério da nossa igreja durante o ano de 2019. Pessoal que trabalhou no mídia, nas câmeras, pessoal que trabalhou na coreografia das meninas, que trabalhou no ministério de intercessão, que ajudou a gente no ministério de louvor. Todos os voluntários, integrantes de ministério, são convidados a participar de uma confraternização que nós faremos na segunda-feira, dia 16 à noite, tá bom? Esse é apenas para os voluntários e os líderes da nossa comunidade. Como o espaço não é tão grande assim, nós
limitamos os convites, nós não temos muitos disponíveis, é o que o espaço comporta. Infelizmente, alguns acabarão ficando de fora à medida que os convites vão encerrando. Atenção, as crianças até 10 anos, até 9 anos não pagam. A partir de 10 anos é o valor integral. Nós estamos cobrando um valor simbólico, uma taxa. Você viu o preço que está a carne, então provavelmente isso aí não paga nem a carne que a gente vai comer lá. Então, é um valor simbólico apenas para você fazer a sua inscrição e a gente saber a quantidade de pessoas que estaremos lá. Pastor, eu participo do coral, posso convidar minha família? Claro, é para os voluntários e suas famílias. Pastor, eu sou líder de um pequeno grupo, é para você e para a sua família. Pastor, eu participo da coreografia das meninas, para você, para a sua família, para o namorado que você quiser levar, para o noivo, para o marido, tá bom? Para toda a família. Por isso que o convite é limitado, eu preciso explicar isso para você. Hoje, nós teremos na saída 2 mesas onde você já pode adquirir o seu convite. Nós não faremos reservas, porque isso é injusto com as pessoas. Reserva para mim que eu vou, depois eu pago. Não, você venha durante a semana, adquire, se você não está com condição hoje, mas nós não podemos reservar lugares para esse evento, porque os convites são limitadíssimos, tá bom? Então, ao final da celebração, você já pode adquirir. À noite, se você voltar, pode adquirir. Durante a semana, você tem tempo para isso. Será 16 às 19h30. Eu queria ver muita gente lá para a gente poder celebrar a Deus juntos, por esse time de voluntários que Deus tem dado à nossa igreja, honrá-los e glorificar a Deus por isso, tá bom? Próximo aviso, nós estaremos na praça de alimentação na semana do Natal aqui em Sertanópolis, em parceria com a Associação Comercial, do dia 16 até o dia 20. Passa lá com a sua família, hambúrguer, batata frita, refri e suco e também bolinho de bacalhau tradicional. Mas eu precisava de um apelo aqui. Como dia 16 nós tiraremos os nossos voluntários para honrá-los numa celebração, eu precisaria de outras pessoas para nos ajudar na segunda-feira, dia 16. Se você tem disposição de estar conosco na barraca do hambúrguer, fritando bolinho de bacalhau, atendendo e fazendo a parte conosco lá, no dia 16, você que não vai na confraternização dos voluntários, está uma chance para você nos ajudar, porque nosso time estará em outro evento e 16 nós precisamos de ajuda, caso contrário nós teremos que não participar na segunda-feira. Eu conto com você, tá bom? Pode me procurar o Guilherme, nós estamos aqui para pegar os nomes das pessoas que querem nos ajudar na segunda-feira, dia 16, para poder fazer a nossa barraca na associação comercial ali no centro de Sertanópolis, tá bom? Último aviso, férias coletivas da nossa igreja vão do dia 23, até o dia 7 de janeiro. Então, a secretaria estará fechada, mas não a igreja, a secretaria. Guilherme, Tâner, Renato, seu Mazini, a nossa faxineira, a nossa zeladora, todos estarão de férias. Apenas o pastor Denis ficará de plantão nesses dias aí, tá bom? Então, para você saber, vou ligar, ninguém atendeu, estará fechada a igreja, a secretaria durante todos esses dias. Então, pastor, que dia que eu posso vir na igreja? Qual é o dia que terá culto? Atenção aos horários, passa para mim, eu vou mandar isso no WhatsApp de vocês, fiquem tranquilos, mas se você não se cadastrou ainda na nossa secretaria no WhatsApp, talvez você não tenha essa informação. Domingos, dia 29 e 5 de janeiro, 29 de dezembro e 5 de janeiro, nós teremos apenas um culto pela manhã. Nós queremos que você venha pela manhã com a família, e depois saia para almoçar, e à noite você vá para participar com eles e ficar na casa de quem você quiser, tá bom? Então, domingo 29 de dezembro e 5 de janeiro, apenas às 9h30 da manhã. À noite a igreja estará fechada, não teremos culto. Nas terças-feiras, tudo normal, exceto as vésperas. Nós não teremos terça da esperança, nem na véspera do Natal, dia 24, e nem na véspera de Ano Novo, dia 31. Nós queremos que você esteja com a sua família nesse dia, tá bom? E nós também com a nossa família. Vamos aproveitar a véspera de Natal e Ano Novo, e nós não teremos a terça da esperança. E a quarta-feira de oração, quarta dia 18, quarta dia 18 de dezembro, é a última reunião de oração. Depois ela só volta quando a gente avisar aqui de cima, porque nós temos a semana 12x12, lembra? A gente faz uma semana de oração, encerrando a semana, nós começamos as nossas quartas-feiras. Então, atenção aos horários, para você não se perder, vir aqui, encontrar a igreja fechada e perder viagem, tá bom? É uma grande alegria receber cada um de vocês. Nós louvamos a Deus por esse ano maravilhoso que nós passamos juntos, e que no ano que vem a gente possa continuar servindo a Deus juntos nesse lugar. Vamos colocar em pé, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vocês que estão nos visitando, não precisa ficar constrangido com isso, mas se você quiser e puder contribuir, essas urnas aqui à frente são para você fazer isso. Esse envelope em branco, você pode colocar o valor que Deus colocar em seu coração, e pode vir à frente. Enquanto nós cantamos essa primeira canção,
pode vir aqui à frente devolver o seu dízimo, a sua oferta, a sua gratidão a Deus pelo ano de 2019, depositando no altar dele. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa manhã. Que privilégio começarmos ouvindo sobre o Natal com as nossas crianças. Que privilégio saber que o Senhor nos sustentou durante todo esse ano. Que privilégio, Pai, saber que o Senhor tem sustentado-nos financeiramente. Por isso, Deus, abençoe as mãos que ofertam e que doam, e que o Senhor possa abençoar um ano próspero e bendito em Tua presença. Fica conosco nessa celebração, em todos os atos desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh,
fiel.
claro, o seu brilho é maior. Claro, claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, 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 que a luz do tua luz, Senhor, a luz desse mundo, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja, Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh Deus, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor dos reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, não há outro como tu, para dizer que tu és o rei, para dizer que
Te adoramos, teu reino, só mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, nós queremos adorar o nome de Cristo, nosso Deus. Somente Ele é merecedor e digno de toda a glória e toda a honra. E a igreja de Jesus se rende ao senhorio, ao reino, ao poder e à glória desse Jesus que está entre nós e movendo entre nós aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento. Hoje nós estamos num dia um tanto quanto especial, porque daqui a pouco nós estaremos recebendo por batismo e por profissão de fé muitos irmãos aqui na nossa comunidade. Também receberemos por jurisdição irmãos que vêm de outras denominações evangélicas e também da nossa própria Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, para nós será um grande momento, daqui a pouquinho, quando a gente estará recebendo muitas pessoas aqui para a glória do nome de Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com você a sequência da palavra da semana passada. Como eu disse, você que veio domingo passado, nós falamos sobre a síndrome de Emaús, que está registrada no texto de Lucas capítulo 24, quando esses discípulos estavam reproduzindo uma notícia, mas uma notícia desatualizada. Vamos ler o texto novamente para refrescar a nossa memória. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Preste atenção, eles pararam com os rostos entristecidos. Isso significa o quê? Que um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? Eles estavam falando da notícia, uma notícia verdadeira, mas uma notícia desatualizada. Preste atenção, versículo 19. Que coisas? Perguntou Jesus.
O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, veja a frustração, o desânimo, nós esperávamos que ele era aquele que traria redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, ou seja, em nada. Nós estamos com a notícia, mas até agora nós não temos nada a palpar e a nos segurar. Versículo 22, algumas das mulheres entre nós deram até um susto em nós hoje. Foram de manhã bem cedo até o túmulo, ao sepulcro, e não achando o corpo de Cristo, voltaram. E nos contaram tudo o que tinham visto, ou seja, uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros, Pedro, Tiago, João, foram até o sepulcro e encontraram tudo como elas haviam dito, mas não o viram, não pegaram, não comprovaram. Ele lhes disse, Jesus dizendo a eles: como vocês custam a entender, como vocês demoram para crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Explicou-lhes o que estava, e começando pelo Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, ao se aproximarem de Emaús, o povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, fique conosco. Insistiram muito, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, então os olhos deles foram abertos. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, para encerrar, perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Nós falamos a semana passada nesse texto baseando na estratégia de contarmos e reproduzirmos notícias desatualizadas. Se eu chegasse aqui para vocês, por exemplo, e falasse: olha, fiquei sabendo que o Rubens Barrichello ganhou o último título mundial de Fórmula 1. Espera aí, pastor, uma notícia desatualizadíssima. Se eu falasse para você: olha, fiquei sabendo que a Dilma sofreu impeachment. Você fala: pastor, isso é verdade, mas já faz um bom tempo que isso aconteceu, inclusive nós temos um novo presidente. Notícias desatualizadas podem até ser verdade, mas não têm eficiência, não têm fundamento, não têm um porquê serem reproduzidas. Esses discípulos compartilhavam uma notícia verdadeira, correta, mas completamente desatualizada. Eles ficaram na sexta-feira da crucificação, quando Jesus foi morto, colocado com pregos numa cruz do Calvário, quando ele foi sepultado, e eles ficaram com essa notícia: Cristo morreu. E é verdade, não era mentira. O problema é que Cristo morreu, porém ressuscitou. A visão deles estava focada e determinada à sexta-feira do sofrimento, e não ao domingo da ressurreição, porque eles não conseguiam palpar, não conseguiam entender, não conseguiam se sensibilizar à proposta da ressurreição, quando Cristo falou: eu serei entregue, serei morto, mas ressuscitarei. Eles ficaram só com a primeira parte: serei entregue, serei morto. Jesus Cristo morto e Jesus Cristo crucificado era o mesmo de dizer: os sonhos se acabaram, os projetos foram embora, nós abandonamos tudo para seguir esse homem que disse que o mundo seria diferente com ele. Agora ele está morto. Nós imaginávamos que ele iria reinar sobre Israel, agora ele é um cadáver. Ou seja, a nossa frustração e decepção é grande. Por isso que Jesus, quando pergunta para esses dois discípulos no caminho de Emaús sobre o que eles estavam falando, a reação deles é imediata: eles param e se entristecem. E entristecer é uma síndrome, a síndrome de Emaús, porque existem 3 eventos que acontecem que revelam essa enfermidade que pode estar no seu e no meu coração. O primeiro é a frustração, que nós falamos a semana passada. O entristecimento quando a gente fica na sexta-feira da crucificação, vendo o sofrimento de Cristo e não no domingo da ressurreição. Tem muita gente no caminho de Emaús,
Tem muita gente sofrendo com essa síndrome, desesperançada, frustrada e decepcionada com Deus, porque não saiu de acordo com o que elas imaginavam, os planos pré-estabelecidos. O segundo elemento que a gente viu a semana passada é a insensibilidade. Cristo andava do lado deles, Cristo caminhava com eles, e eles sequer perceberam isso, porque o coração estava endurecido. Tem muita gente dentro da igreja também que anda com Cristo, mas não percebe, no trabalho, na família, no dia a dia. O máximo que acontece é perceber Jesus nos domingos de manhã ou à noite, em cultos ou celebrações religiosas, mas o fato é que Cristo anda conosco todos os dias, e muitos de nós estamos insensíveis a esse fato, como os discípulos de Emaús. E o terceiro evento que manifesta a síndrome de Emaús é a ignorância. Os discípulos, na incredulidade deles, não conseguiam interpretar a manhã da ressurreição como o evento mais importante. Para eles, Cristo reinar sobre Jerusalém era mandar o império de Roma embora. Mas, para Cristo, a mensagem da cruz é: Ele abriria a porta celestial de Jerusalém e mandaria o império das trevas embora. Mas os discípulos não conseguiam entender isso. Eles queriam um reino físico e momentâneo. Cristo queria lhes dar um reino espiritual e sempre eterno, como nós acabamos de cantar. 3 eventos que manifestam a síndrome de Emaús. Será que nós não estamos frustrados na igreja, com Deus, porque não saiu do jeito que planejávamos? Será que não estamos insensíveis, cultivando uma vida distante de Deus e com o coração esfriado, sem uma fé pungente, poderosa, atuante e vibrante? Será que nós não estamos incrédulos e ignorantes, sem conhecer as ações, o poder e o mover de Deus na nossa vida? Pois bem, essa é a síndrome de Emaús, que atrasa a vida cristã. Se você não cresceu e não se desenvolveu, é porque o mestre está ali encaminhando, mas você fica resistindo à caminhada, puxando para trás, dizendo: eu quero Emaús, eu quero Emaús. O caminho é para Jerusalém, mas você ainda fica abraçada e abraçado ao caminho da frustração, da insensibilidade e da incredulidade, chamado Emaús. Emaús é atraso de vida, queridos. Tem gente que não amadurece na fé, não anda com Cristo e não cresce na vida da fé, porque fica atrasado. Como vocês custam a entender, disse Jesus, e como vocês demoram para querer. Já era para você estar discipulando alguém, ainda precisa ser discipulado. Já era para você estar pastoreando alguém, ainda continua com melindres pessoais. Já era para você estar orando por alguém, ainda continua pedindo, implorando para que alguém tenha atenção com você. Já era para você estar crescendo com Cristo e já ensinando outras pessoas, ainda precisa de ensinamento, porque fica atrasado. Quem anda em frustração, insensibilidade e incredulidade no caminho de Emaús, atrasa os passos. Jesus fala: vocês demoram demais. Será que Cristo não está olhando para mim e para você essa manhã dizendo: você está atrasado demais? Quanto tempo você tem frequentado essa comunidade? Quanto tempo você tem andado nesse lugar e ainda continua atrasada e atrasado demais? Mas eu gostaria de dizer para você que há uma esperança para você e para mim. Nós que estamos com os passos amarrados e com os pés atrasados, há uma esperança para você e para mim. Na síndrome de Emaús existe uma cura. E sabe qual é a cura? O texto de Lucas 24 nos apresenta, no mesmo contexto, a cura. O texto diz: ao aproximar-se do povoado para o qual estavam indo. Para onde eles estavam indo, queridos? Para Emaús. Você sabe o que significa Emaús? Terra da aflição, terra da desesperança, terra do sofrimento, terra da frustração. Deixa eu dar um exemplo para você imaginar o que é Emaús. Esses discípulos haviam abandonado tudo, deixaram trabalho, deixaram para trás seus entes, foram viver o caminho de Cristo em Jerusalém, o epicentro do movimento do ministério do Mestre. Quem sabe eles viajaram a longas distâncias até a Galileia, mas o fato é que eles deixaram Emaús para viver o projeto do reino. Quando o projeto do reino não sai de acordo com o que eles imaginavam, eles voltam para Emaús, eles voltam para o lugar que eles haviam abandonado. Você que é filho sabe o que eu estou falando. Você saiu de casa para trabalhar, foi morar em Londrina. Agora eu vou ganhar meu salário, vou pagar aluguel, com esse salarião eu vou viver em Londrina bem, eu vou comer no Gelobel, eu vou comer no shopping, esse salário eu vou pagar aluguel, vou pagar Uber. Aí você foi trabalhar em Londrina e percebeu que o seu salário não dá para manter o custo de vida. Foram 3 meses, 4 meses, 6 meses lá se esforçando. Aí você volta para casa e vai morar com os pais. Aí os pais:
puxa vida, eu não imaginava que era tão difícil morar com os meus pais. Não é porque você não gosta deles, não é porque você não os respeita mais, é porque você alcançou uma autonomia. O seu projeto desvinculou da casa materna e paterna e colocou na independência pessoal. Você não é um rebelde sem causa, você não é uma pessoa que não ama seus parentes, mas a verdade é que você deixou a casa para um projeto maior. A frustração está no retorno. Estar em casa, convivendo com a família, não é que eles são ruins, é que o seu projeto não se estabeleceu, não é verdade? É o mesmo sentimento que os discípulos têm. Voltar para Emaús é voltar para a casa dos pais quando o projeto era grande, quando o projeto era imenso. É voltar para a casa dos pais frustrado, decepcionado, porque a coisa não se encaminhou. Mas sabe o que eu percebo nesse texto? O texto diz, no plural, estavam indo. E pelo contexto a gente sabe quem estava indo. Cleopas, que era um discípulo nominado, o outro discípulo anônimo, que nós não sabemos quem é, e mais uma pessoa. Quem é que estava com eles no caminho mesmo? Os 2 discípulos e mais quem? Jesus. Isso prova que no caminho de volta para a frustração, para a vida sem Deus, no caminho de volta para a decepção, Jesus não me abandona. Jesus não vira as costas para mim. Você pode ter abandonado a comunidade, abandonado a fé na igreja, você pode ter virado as costas para Deus, mas sabe o que eu posso dizer para você essa manhã? Ele não virou as costas para você, Ele não deixou você para trás. Você pode estar voltando para Emaús, frustrado, insensível, incrédulo, mas Ele caminha com você no caminho da frustração, da incredulidade e até mesmo da insensibilidade. Deus não abandona os seus, Ele não deixa você caminhando sozinho. Cristo se coloca ao lado para dizer, estamos juntos. Você está sofrendo, mas eu estou junto com você. Você está frustrado, mas eu estou junto com você. Você quer ir para Emaús? Então nós vamos voltar junto para lá, porque eu quero mostrar no caminho quem eu sou para você. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto tão lindo é que Jesus se coloca ao lado deles. Se coloca ao lado deles. E quando Jesus se coloca ao lado deles, Ele mostra o grande amor e a grande paciência dele com a gente, pessoal. Vamos falar a verdade? A gente é bem difícil, não é? Você não é difícil? Se você é difícil com o seu cônjuge, imagina difícil com Deus. Um dia você fala, Senhor, que calor infernal. Aí Deus fala, vou mandar um friozinho. Aí, Senhor, que frio infernal. Não sei se existe frio infernal. Aí o Senhor manda um calorzinho para você. Nossa, está seco demais. Aí Ele manda uma chuvinha. Nossa, que chuva que não acaba. Aí Ele manda a secura. Nunca está bom. Imagina só nosso relacionamento. A gente é complicado. Agora eu vou servir a Deus na igreja. Aí o irmão deu um probleminha, pisou no calo, não vou mais na igreja. Olha a paciência de Deus conosco. Sabe aquelas 99 ovelhas que ficam e aquela que desgarra, que insiste em andar longe? Deus deixa as 99 e fala, vamos para Emaús buscar mais essa, vamos para Emaús buscar mais essa. Eu não sei onde você está na sua caminhada com Deus, mas eu posso lhe garantir que Deus não desistiu de você. As pessoas podem até ter desistido, algumas pessoas podem até ter virado as costas, mas Deus deixa as 99 para ir atrás de você. Mesmo que você vá pelo caminho de Emaús, Ele se coloca ao lado. E quando Ele se coloca ao nosso lado, é impressionante como a gente, de alguma maneira, responde a isso. Olha o que o texto diz. Eles não sabiam que era Jesus, eles sabiam que era um transeúnte, sabiam que era um caminhante misterioso. De repente, eles pegam e se identificam com esse caminhante. Eles não sabem que é Jesus, mas falam, vem Jesus, fica conosco, por favor. E o texto diz que eles insistiram, fique conosco. Então Jesus entrou para ficar com eles, e quando estavam à mesa, Ele tomou o pão, deu graça e partiu e deu a eles. Ontem nós tivemos aqui um evento maravilhoso da audição, que é a nossa escola de música aqui na igreja. Olha essa decoração que linda que eles fizeram ontem, e eu pedi para eles deixarem. Eu falei, deixa a decoração, porque isso será muito útil amanhã. Fiquei surpreso na hora que eu cheguei aqui, não vi nada, aí eu descobri que eu tinha autorizado as crianças a dançarem. Então aí eu falei, vamos ter que repor isso aí depois, porque vocês precisavam ver o que foi aqui ontem, tão lindo, tão gostoso, tão familiar e tão caseiro. Está lá, sinta-se em casa, fique à vontade, um sofá, uma mesa, onde a gente pode ter relacionamento. Todo o processo de cura começa na nossa vida, quando a gente convida Jesus para vir para casa. Se esses homens deixam Jesus passar, eles entrariam para Emaús, para o povoado da frustração, da desesperança e da angústia. Mas porque convidaram Jesus para entrar na casa deles, está registrado na Bíblia a história desses 2 discípulos, que foi transformada porque um dia ousaram convidar Jesus para sua casa. Eu queria lhe dizer essa palavra essa manhã. Será que você convidou Jesus para vir na sua casa?
Essa caminhada de frustração rumo a Emaús, de decepção, de insensibilidade, será que não é o resultado de Cristo ficar longe da sua casa? E que casa é essa, pastor? É aqui, ó. Será que Jesus mora na sua casa? O tabernáculo dele que está no nosso coração? Esse Deus não está no céu, pessoal, num trono distante, barba branca, olho de gente irada, com cajado na mão, esperando para te castigar por seus pecados. É um Deus que habita em nós. João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que é isso? Colocou a sua casa do nosso lado. Jesus tabernaculou, é o termo grego. O que é tabernacular? É colocar o seu tabernáculo junto conosco. Deus veio morar com a gente, queridos, mas muitos de nós não queremos que Ele more. A igreja de Laodiceia sofreu com isso. Em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato, para entrar e cear com você, mas você não está ouvindo a minha voz, diz o texto. Ou seja, Deus estava batendo a porta de uma igreja para morar com ela. Quanto mais no meu coração Ele quer viver e conviver. Por isso, se você quer ser curado na sua fé, você não é curado quando entra na igreja, você não é curado quando você batiza na igreja, você não é curado quando dizima na igreja, você não é curado quando participa do encontro de casais da igreja, você só é curado quando você chama Cristo para entrar na sua casa. E quando você fala: Cristo, fique à vontade na nossa casa, pegue a mesa. Esse caminhante misterioso vem e senta na mesa e assume a mesa. Pega aqui o pão, me dá o cálice. Peraí, mas você é apenas um caminhante convidado. Não, Cristo é o centro da casa. Você consegue ver nesse texto que o centro é Jesus, não são os discípulos, mesmo estando na casa deles? O centro é Cristo na nossa vida, Ele que domina, Ele que governa, Ele que reina. Por isso convide, seja ousado, seja ousada ao amor de Deus. Hoje diga: Jesus, vem morar no meu coração. Não importa o que eu viva, não importa o que eu experimente, venha morar e residir na minha casa. Eu quero experimentar isso, porque senão Jesus vai passar adiante e você ficará em Emaús, frustrado, insensível, incrédula. Só Cristo em nossa casa é que existe espaço para a transformação. Convide-o, deixe Ele entrar, deixe Ele vir morar, deixe com que Ele trabalhe no seu coração e seja bem-vindo no seu lar. Agora olha que interessante o que acontece. Quando Ele está em casa, a cura se estabelece. Olha só como eu vejo a cura acontecendo. Os olhos deles foram abertos, depois que Jesus partiu o pão, logo em seguida. Eles disseram: por acaso não estava ardendo o nosso coração quando Ele andava conosco no caminho explicando as Escrituras? E depois disse: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, dizendo: é verdade, Jesus ressuscitou. Sabe qual é a evidência da cura da síndrome de Emaús? São apenas 3 evidências. Como a evidência da síndrome são 3, a cura nesse texto também são 3. A primeira é: abriram os olhos, despertaram-se para o entendimento, reconhecemos quem é Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz assim: eu oro para que vocês tenham iluminados os olhos do seu coração. Não são os olhos físicos, porque pelos olhos físicos eles não poderiam reconhecer Jesus ressuscitado ao lado deles, mas quando os olhos do coração deles foram abertos, a cegueira foi embora. Eu quero dizer para você essa manhã que só Cristo na sua casa vai tirar a cegueira. Você diz: mas onde está Deus? Coloque Cristo na sua casa e os seus olhos serão abertos. Mas onde está Deus em todo esse meu problema? Coloque Cristo na sua casa e os seus olhos serão abertos. A cura acontece com Cristo na nossa casa, abrindo os nossos olhos para que possamos discernir, ver e enxergar novamente. O texto diz que o coração deles estava ardendo. Eles, depois de terem os olhos abertos, falaram: peraí, vamos ligar os fatos. Quando a gente estava andando lá, o meu coração estava ardendo, o seu não, é o meu também. Sabe o que eles perceberam? Que antes uma coisa que não fazia sentido para eles, faz sentido agora quando eles abriram os olhos. Tem coisa que para você não faz sentido agora. Estar nessa igreja hoje, convidado pelo seu filho, pela sua filha, que vai ser batizado, pelo seu parente que vai ser batizado, não faz sentido você estar aqui essa manhã. Mas enquanto você está ouvindo essa palavra, o seu coração está queimando. Um dia os seus olhos serão abertos e você vai dizer: aquela primeira vez que eu fui na igreja, o Senhor já estava preparando o meu coração. Jesus já caminhava com eles, preparando o coração para a revelação da sua pessoa. Hoje o seu coração está queimando e talvez você ainda não tenha discernimento disso. O seu coração está pedindo mais de Deus e você talvez não esteja percebendo nisso. Você está frequentando aqui um domingo, 2 domingos, já é o 4º domingo, e você diz: mas parece que meu coração está queimando, mas eu não consigo sentir Deus como todo mundo. Mas o meu coração já está queimando. Ainda não é de fato, mas já começou um processo de Deus na sua vida. Esses discípulos disseram: quando Cristo se colocou ao nosso lado, Ele já começou a cura, despertando a insensibilidade do nosso coração. Deus está quebrando a casca grossa das suas frustrações e decepções, querendo viver
e habitar na sua vida e mostrando isso no caminho. E o mais lindo de tudo, os olhos se abrem, o coração queima, que é a evidência da cura, e a última coisa que é a mais linda que eu acho, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Onde eles estavam? Emaús. Para onde eles voltaram? Jerusalém. O que eles foram fazer em Jerusalém? Contar, é verdade, Cristo ressuscitou e de fato apareceu a Simão. É verdade, nós estamos confirmando isso, porque nós experimentamos, deixamos Emaús para voltar para Jerusalém e dizer, é aqui o nosso lugar, e Jesus diz no versículo 49, na continuação desse texto, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Não sai mais daqui não. Não voltem para Emaús, não voltem para as cidades das frustrações, não voltem para a velha vida, porque o que eu tenho para vocês está em Jerusalém, a minha terra, o meu lugar. Queridos, quem recebe Cristo em casa, quem tem os olhos abertos, quem tem um coração queimando, tem uma nova história para contar. Lembra o que eles fizeram? Vieram para Emaús contando a história da sexta-feira. Agora eles voltam para Jerusalém contando a história do domingo. Quem anda com Jesus tem nova história para contar. Daqui a pouco alguns irmãos e irmãs vão se ajoelhar nesse lugar, receberão um batismo por aspersão, simbolizando a nova vida. Essas pessoas têm muitas sextas-feiras para contar, tem frustrações, traições, tem problemas, tem violência, tem uma história terrível para contar de sexta-feira, mas quando elas se levantarem desse lugar essa manhã, ao se colocarem em pé, elas têm uma nova história para contar. Elas têm a história de Jerusalém, elas têm a história da ressurreição, elas têm a história da nova vida, elas têm a história da glória do Senhor sobre elas, e isso é motivo de grande alegria. Quem não anda com Cristo só tem a velha história para contar, só tem o velho passado para receber, mas quem anda com Cristo tem uma nova história. Volta para Jerusalém pulando, cantando, dançando. É verdade, Cristo ressuscitou, é verdade, Deus operou no meu lar, é verdade, Deus mudou a minha história, é verdade, é verdade. Por isso eu convido você essa noite, essa manhã, de noite não, daqui a pouco, você aqui essa manhã, a sair do caminho de Emaús, a convidar Jesus para ficar. Fica, Senhor, já está bem tarde, eu quero que o Senhor fique na minha casa. Está bem tarde, está ficando escuro a minha família, está ficando escuro os meus olhos, estão ficando escuros os meus sonhos. Fica, porque está ficando tarde, eu preciso do Senhor. E quando Ele partir o pão, de repente seus olhos se abrirão, seu coração arderá, e você voltará para Jerusalém dizendo, eu tenho uma nova história para contar. Eu tenho uma nova história para contar na minha família, na minha casa. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu gostaria que você imaginasse isso, que você pensasse sobre isso, que você estabelecesse isso no seu coração. Estou em Emaús ou estou voltando para Jerusalém com uma nova história? Quem fica em Emaús tem uma velha história para contar. Quem volta para Jerusalém tem uma nova história para dizer. Olha que interessante esse gráfico que eu mostrei para você desse texto, para colocar os paralelos da semana passada e dessa semana, dessa mensagem. Primeiro, na síndrome de Emaús nós temos ignorância, insensibilidade e frustração. Mas quando Jesus entra em casa, os olhos são abertos, os corações queimam e o retorno imediato para Jerusalém. Está vendo? Contra a ignorância, olhos abertos. Contra a insensibilidade, corações queimando. Contra a Emaús e a frustração, retorno para Jerusalém. De qual lado você está? Para onde você está caminhando? Porque quem segue os passos do Mestre tem uma nova história para contar. Quem não anda com Jesus só tem atraso, só tem paralisações e estagnações. Quero convidar você a fechar os seus olhos, por gentileza, e perguntar para você e para o seu coração, você mesmo, eu tenho uma nova história para contar? Ou tudo que eu conto é da velha e antiga história que ainda me machuca e me fere? Eu tenho uma nova história para contar? Essa é a pergunta que Jesus faz ao seu coração e à sua vida. Eu estou com você ao seu lado, eu estou com você. Senhor Jesus, enquanto nós ouvimos essa canção, que os olhos sejam abertos, os corações queimem, nossa vida se estabeleça, e que nós possamos voltar para Jerusalém, um lugar onde o Senhor nos chamou para estar, sair do caminho da frustração, da decepção, da religiosidade, sair da velha história de um passado que só machuca, e irmos para onde o Senhor nos chamou. Pai, abra olhos, queime corações, e apresse os pés de filhos e filhas do Senhor essa manhã que estão aqui e que precisam caminhar em direção a Jerusalém, em nome de Jesus. Quem é esse que vem?
os irmãos que vão participar do batismo e da profissão de fé podem sair e se organizar lá fora. Jurisdição também pode ir junto. Os de jurisdição, apenas as crianças que vão ser batizadas ficarão aqui conosco. Ensina em amor, Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, pronto o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, pronto o lugar de honra. Observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Olha que coisa linda o que Deus está falando ao seu coração. Chame para casa, arrume a casa, convide Jesus para estar na sua vida e na sua família, para que o seu coração possa voltar a queimar. Quero convidar o conselho da igreja que vem aqui à frente conosco. Os nossos seminaristas também estejam aqui à frente. Quero apresentá-los a vocês. Nosso conselho, nossa equipe pastoral da IPI de Sertanópolis. Hoje pela manhã nós estaremos recebendo aqui na nossa comunidade 33 pessoas como novos membros, e à noite nós teremos mais 47, totalizando 80 pessoas que serão recebidas como membros da nossa igreja hoje. Então nós ficamos felizes pelo que Deus está fazendo, e graças a esse conselho, graças a essa equipe que Deus tem nos dado, que tem mantido a visão desse lugar, tem nos dado o privilégio de trabalhar com pessoas e tem nos dado todo o amparo, suporte para que a gente possa avançar. Sem essa equipe, sem esse conselho nos apoiando e nos fortalecendo e incentivando a visão, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo aqui nesse lugar hoje, com tanta alegria e tanta gratidão a Deus. Tudo isso é fruto de trabalho, de gente que senta nesse banco, que faz um convite para alguém estar aqui, que ora com o esposo em casa, que cuida de outras pessoas para poderem estar aqui.
E nós esperamos que em breve você também tenha uma decisão de chamar Jesus para a sua casa, como essas 33 pessoas estarão fazendo essa manhã. Você tem a decisão de chamar Jesus para casa e vir fazer parte dessa família. Uma família cheia de problemas, cheia de pessoas, cheia de dificuldades, mas ainda assim uma família, a família Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Louvado seja Deus por cada irmão e cada irmã que vai fazer o seu batismo e a sua profissão de fé, e nós realizaremos isso agora. Mas antes eu preciso combinar com você uma coisa. A palavra de Deus fala que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Hoje nós teremos aqui batismo de 13 adultos, então nós vamos celebrar 13 vezes com uma alegria muito maior. Então eu convido você, quando eles chegarem aqui à frente, se ajoelharem e eu disser para eles, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando eu acabar e disser amém, você vai fazer barulho, você vai falar aleluia, glória a Deus, bater palma, vai dizer que bom, para que a pessoa saiba que o que ela fez tem um grande evento no céu. A gente só vai copiar o que o céu está fazendo, nós não estamos inventando nada, vamos copiar o que o céu está fazendo quando os irmãos e as irmãs estiverem sendo batizados aqui à frente. Posso contar com vocês? Mas atenção, hein? Quando a gente começa o primeiro, todo mundo está animado. Lá no 13º está assim, vamos manter o ânimo, vamos fortalecer a nossa dito e vamos dizer para eles, sejam bem-vindos à nossa família. A Igreja Presbiteriana Independente, ela tem 2 batismos no ano, julho e dezembro. Então nós pegamos essas 2 datas e preparamos nossos irmãos. Eles passaram por 18 horas de aula e de curso para se tornar membros. Conhecem a visão da igreja, seus pastores, conhecem as doutrinas principais da igreja, e é lógico que agora eles vão conhecer muito mais, e precisam conhecer muito mais, porque eles estão entrando na caminhada para Jerusalém, saindo de Emaús, e vão precisar de vocês e de nós como igreja na fé. Então nós batizamos por aspersão, ou seja, nós derrubamos a água na cabeça dos batizandos, e dizemos que eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque na Bíblia diz que tem que ser com água e em nome da Trindade, não diz nem a quantidade, não diz nem a forma, mas só diz que nós devemos fazer isso, e faremos isso com muita fé e com muita alegria. Então, o conselho pode se posicionar. Quero convidar os nossos irmãos que venham aqui à frente. Ok. O primeiro a entrar e a ser recebido na nossa comunidade por batismo e profissão de fé é o nosso irmão Aldemir Vieira Dias. Aldemir Vieira Dias. Também temos Eduardo Felipe Campos Del Cielo. Eduardo Felipe. Um casal que será recebido na nossa comunidade é o Eric William Pereira e Renata Aparecida Espolador Pereira. Mais um casal que estará conosco, fazendo parte da membresia, é a Jennifer Lohana Pereira e o Renan Iago Rodrigues Brócoli. Mais um irmão que decidiu pelo seu batismo e profissão de fé na comunidade é o Júlio César Moreira. Quem será recebido agora é o Hércules da Silva Filho. Mais uma irmã que será batizada, Letícia dos Reis Lichtenthaler. O jovem Mateus Henrique Pelizaro também será batizado e professará sua fé conosco. Patrícia Regina da Silva Vasconcelos. Mais uma irmã que será recebida, e também o nosso irmão Rodrigo Rodrigues da Silva. Rogério Freire dos Santos. Sandro Marcelo Xavier. Thaisa Binatti. E por fim, que será recebida conosco, é a jovem Andréia Nunes.
Vocês estão olhando para os irmãos e irmãs que serão recebidos por batismo e profissão de fé. Agora eu convido para entrar e estar aqui, se posicionando à frente deles e também olhando para a igreja. Os irmãos serão recebidos por jurisdição. Quem são esses? São aqueles que já são batizados em outras igrejas evangélicas, estão voltando à comunhão com a igreja ou estão se tornando membros a partir de transferências de cidade ou algo semelhante. Então os irmãos que virão por jurisdição, que já são batizados em igreja evangélica e serão membros da nossa comunidade, é Amanda Castro Piovesan, Ana Paula Silva dos Santos, Jéssica Fernanda Silva, Joelma Shirley Carolina Paixão, Regina Cristiane Pereira Xavier, e por fim Ricardo Rodrigues da Silva. Agora vocês podem olhar aqui para mim, por gentileza, virem de frente comigo aqui com o nosso altar, porque é aqui que vocês serão batizados e é aqui que vocês professarão a sua fé. Para mim é uma grande alegria e um privilégio receber vocês. Através do batismo, vocês estão renunciando todas as obras do diabo, renunciando à velha história, renunciando à velha vida e andando uma nova com Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Da água através do batismo de água e do Espírito através do batismo com o Espírito Santo que vocês receberam quando creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês do batismo e profissão de fé antes de fazer para a jurisdição. Vocês irmãos e irmãs que vão se batizar, vocês renunciam todas as obras do diabo, bem como o velho estilo de vida baseado nesse mundo e na forma de viver desse século? Vocês recebem Jesus como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Vocês renunciam todo tipo de idolatria, de misticismo e fetichismo que não honra e nem glorifica a Deus? E vocês abraçam essa igreja local como um lugar onde vocês vão crescer na fé, desenvolver a sua fé, criar os seus filhos e desenvolver a sua vida em comunhão? Sim? Vocês se submetem à autoridade da igreja local, na disciplina, na orientação e no aconselhamento de suas vidas? Mais uma pergunta, vocês se comprometem em ser um bom testemunho de Cristo nessa cidade, através da vida de vocês, representando o reino de Deus? Então, com esses compromissos, nós vamos agora batizar cada um de vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mesmo nos ordenou. Então, quero chamar o nosso primeiro irmão, Aldemir, que vem aqui à frente, por gentileza. Aldemir, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Próximo irmão é o Eduardo. Eduardo, eu te batizo agora, meu jovem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Próximo irmão que será batizado é o Eric. Pode vir também, Renata, junto com ele, a família. Nós queremos batizar aqui. Eric, meu irmão, eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renata, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Próximo irmão será o Hércules. Hércules, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Jennifer e também o Renan, por gentileza. Jennifer, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Renan, meu jovem, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Júlio. Júlio, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Letícia, minha irmã, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Mateus, meu jovem, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Patrícia? Patrícia, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Rodrigo, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Rogério, meu irmão, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Sandro Marcelo, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pode vir. Thaís, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Andréia, minha irmã, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Vocês foram batizadas e batizados, receberam um certificado e também já receberam a ceia. Hoje vocês tomaram a primeira ceia como membros da igreja. Enquanto vocês estavam aqui à frente, eles foram servidos no pão e no cálice, porque isso é a manifestação de que eles estão em casa e agora os olhos estão abertos para poder participar disso. Amém? Vamos fechar mais um pouquinho aqui pertinho, vamos organizar isso, porque eu quero agora falar com o pessoal da jurisdição e conversar com vocês sobre a responsabilidade. Vocês estão vindo com maridos que estão sendo batizados aqui, com esposas que estão sendo batizados aqui,
E nós temos o privilégio de receber vocês. Mas gostaríamos de saber, vocês da jurisdição, uma pergunta: vocês confessam Jesus como Senhor e suficiente Salvador de sua vida? Sim? Vocês submetem a essa igreja ao sistema de doutrinas, disciplina e divisão? Se submetem, sim? Vocês farão desse lugar a sua família na fé e o lugar onde vocês abraçam a vida cristã? Sim? Então sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Para nós é um privilégio ter vocês conosco. Vocês vão ficar aqui à frente, mas agora eu gostaria que os pais que têm os filhos que vão ser batizados, que vão lá buscar os seus filhos rapidinho, isso, vocês fiquem aqui à frente. Podem continuar, faz o semicírculo certinho aqui para mim, posiciona, que agora nós vamos receber mais crianças que serão batizadas através do batismo infantil. Você que está aqui nos assistindo essa manhã, deixa eu explicar para você um fato importante. Nossa igreja batiza crianças com o seguinte princípio e o seguinte propósito: nós batizamos para que os pais possam tutelar seus filhos. Vocês têm que ir lá no fundo, tá bom? Isso, vai lá porque a gente vai fazer a entrada. Os pais vão tutelar os seus filhos, vão tutoriar na caminhada cristã. Nós batizamos as crianças porque na Bíblia Sagrada, criança não tem pecado. Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Em algumas outras comunidades religiosas se batiza para que a criança seja tirada do limbo. Não, nós batizamos para que a criança seja parte da família da fé, apenas isso, porque ela tem acesso direto a Deus. Então para que serve o batismo infantil? Para que a família participe juntos do corpo de Cristo. Por isso que crianças da nossa igreja também participam da ceia. Essas que serão batizadas tomarão a ceia hoje aqui conosco pela primeira vez também nas suas vidas. Os pais ministram os filhos. O batismo infantil não é para arrependimento e nem um batismo de adulto, sabia disso? O batismo é apenas um sinal. Para sermos arrependidos e termos perdão de pecado, nós temos o sangue de Cristo e a confissão. Mas o batismo é apenas símbolo daquilo que nós fazemos e estamos realizando aqui. Então nós vamos convidar os pais para trazerem seus filhos ao batismo. Elas não vêm sozinhas, elas vêm com a família. Então nós vamos batizá-las agora e elas ficarão aqui à frente para que possamos conhecê-las e vamos chamá-las. Ana Beatriz Sofiati e Nicolas Henrique da Silva serão convidados a serem trazidos por Jéssica Fernanda e Eric. Outra Ana Beatriz, agora Ana Beatriz Binatti Martins, será trazida por Thaisa. O Arthur Miguel Padilha Camilo será trazido por Edmara e André. Isabela de Matos Pérez, apenas 6 meses, será trazida por Deise e José Augusto. A Isabelle Rodrigues Araújo e Emanuele Rodrigues Araújo serão trazidos por Angélica. Cauã Rony da Silva e Kelvin Eduardo Silva serão trazidos por Ana Paula e Rogério. A Lisa, pequena Lisa, de apenas 2 meses, será trazida pela Késia e Vinícius. Lisa Vitor Fernandes Paulino dos Santos. A Maria Clara Lichtenthaler da Silva será trazida por Letícia e Ricardo. E o Pietro Henrique Espolador Pereira será trazido por Renata e Eric. Isso, podem continuar olhando para a igreja, não tem problema, mas o que esses pais estão fazendo, estão conscientes, nós explicamos, que estão iniciando a criança na carreira cristã. A palavra de Deus diz em Provérbios 22 que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie dele.
Ensinar a criança no caminho é andar com ela, não é apontar caminho. Então, papai e mamãe, ande com seu filho no caminho da fé, com a sua filha no caminho da fé, porque fazer o que eu falo, mas não fazer o que eu faço, eles não conseguem entender essa tradução. A Bíblia que essas crianças leem, primeiro, antes das Escrituras Sagradas, é a vida dos pais. Então, sejam um exemplo, sejam a direção, sejam a tutoria dos seus filhos para que eles encontrem e elas permaneçam no caminho do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e possa confirmar esse ato, para que daqui a pouco, quando tiverem 12, 13, 15, 17 anos, possam vir aqui à frente e dizer: o que meu pai e minha mãe fizeram para mim quando eu era pequenino está sendo realizado, está confirmado na minha vida, em nome de Jesus. Vamos batizar as crianças agora? Vamos, quem é primeiro agora? Por ordem, para mim não perder a ordem alfabética, tem muita criança. Vem, faz favor. Ana Beatriz, minha pequena, eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. O coração está acelerado, né, Nicolas? Faz parte. Isso é uma bênção. Nicolas, meu pequeno, eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Eles também vão receber seu certificado de batismo. Agora é a Ana Beatriz. Vamos batizar a Ana Beatriz. Ana Beatriz, minha pequena, minha jovem, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Arthur. Agora o pequeno Arthur. Certo, Arthur? Pode ficar de frente com a igreja. Arthur, meu pequeno, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Isabela. Oi, Melissa. Você já é batizada, né, Melissa? Já tudo certo, né? Então hoje é o dia da Isabela. Isabela, minha pequena, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Isabelle. Agora sim, a Isabelle. Isabelle, minha pequena, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Emanuele, minha pequena, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Cauã. Atrás com eles na frente. Um pouquinho mais para frente. Esse é o Cauã. Cauã, meu pequeno, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, Kelly, tudo bem? Vamos batizar? Kelly, meu jovem, eu agora te batizo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Lisa. Cecília fica na frente também. Cecília já foi, né? Cecília também já foi batizada, agora é a vez da Lizinha. Lisa, minha pequena, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria Clara. Cuidado para descer. Maria Clara, fica na frente, Maria. Maria Clara, minha pequena, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pietro. Agora é a vez do Pietro. Tudo certo, Pietro? Vamos batizar? Pietro, meu jovem, eu agora te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Nós vamos encerrar esse momento tão precioso. Virem para mim aqui, olhem para mim por gentileza agora. Vem, pode fechar o corredor aqui. Isso, todo mundo de frente comigo aqui agora, porque eu quero olhar nos olhos de vocês. E quero agradecer a Deus pela decisão que vocês tomaram de estar conosco, mas eu queria fazer um pedido. Nós não aceitamos perder nenhum de vocês, não aceitamos perder para o mundo, não aceitamos perder para o diabo, nós não aceitamos que vocês fiquem fora e longe da nossa comunidade. Então nós vamos fazer o maior esforço possível para cuidar bem de você e de sua família. E pedimos que o mesmo seja verdade, que você nos ajude a cuidar, que você faça parte com responsabilidade dessa comunidade, se esforçando em participar da visão, que é buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Louvado seja Deus pelo compromisso de vocês. Nós não vamos perder nenhum de vocês. E vocês estarão conosco, criando seus filhos, casando nesse lugar, vivendo com seus netos e trazendo mais pessoas para Jesus. Amém? Nós cremos nisso em nome de Jesus. Vou pedir para o Tanner fazer uma oração, pedindo que Deus confirme esse batismo e abençoe cada um de vocês nessa manhã em nome de Jesus. Pai, é com imensa gratidão que o nosso coração está aqui, Pai, por receber cada membro, Pai, seja por batismo, profissão de fé, por jurisdição, cada batismo aqui, Pai, das crianças, Pai, dê sabedoria aos pais, para guiar cada pequenino, Pai, no caminho que eles devem andar, ó Pai, e quando chegar a sua juventude, eles possam confirmar, Pai, aqui à frente, através da profissão de fé, a fé que os seus pais lhe ensinaram. Por isso, proteja, Pai, coloque os seus anjos, Pai, ao redor de cada casa aqui representada, Pai, e que o seu Espírito Santo seja cada dia mais evidente em cada vida, para selar, Pai, internamente esse compromisso que eles estão fazendo aqui, em nome do seu Filho Jesus. Pai, nós oramos e nós te agradecemos por cada vida. Amém. Amém? Quero agradecer a Deus pela sua presença aqui conosco essa manhã. Não se esqueça de fazer a aquisição do seu convite para o nosso confraternização de liderança. E está terminada a nossa celebração. Ficamos felizes por receber vocês. Deus abençoe, podem ir. Vocês acham que vai ser assim? Não. Tem mais coisa ainda, gente. Vocês recebem esses irmãos e essas irmãs com alegria, igreja? Amém? Podem virar e podem olhar para os seus irmãos em nome de Jesus. Podem vir cumprimentar aqui à frente. Podem vir, fique aqui na frente. Fique aqui. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que
socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro